Olá, tudo bem com você? Eu sou Elias, do canal Competência Total. E no vídeo de hoje iremos falar sobre a diferença entre a DARF e a Declaração do Imposto de Renda para quem opera com a Bolsa de Valores. Bom, pessoal, quem acompanha o nosso canal já sabe que o nosso objetivo aqui é falar apenas sobre como apurar e pagar o imposto de renda. E também ele diz respeito à declaração de imposto de renda e outros assuntos relacionados à contabilidade e à parte financeira e administrativa. Em nenhum momento a gente vai dizer para você o que comprar, o que vender, qual seria a sua melhor estratégia para operar com a bolsa. Partindo desse princípio, vou explicar didaticamente o que é a DARF, o que é a declaração de imposto de renda, qual é o fato gerador do imposto de renda e qual é o período de apuração. Após essa explicação, eu volto para dar mais detalhes e encerrar esse vídeo. Fique com a gente. A DARF simplesmente é o documento de arrecadação de receitas federais. Trata-se de um formulário, uma guia de pagamento, onde os contribuintes, pessoas físicas e pessoas jurídicas, pagam os seus impostos, contribuições e taxas que são cobradas pela Receita Federal. Entre estes impostos está o Imposto de Renda Pessoa Física, que incide sobre os ganhos líquidos em operações com a Bolsa de Valores, com o código 6015. Já a declaração do imposto de renda da pessoa física é uma obrigação anual de cada contribuinte desse imposto. O seu período de entrega ocorre sempre entre os meses de março e abril de cada ano. É uma prestação de contas das suas atividades financeiras que foram realizadas no ano anterior, no ano calendário, de acordo com as normas e obrigatoriedades estipuladas pela Receita Federal do Brasil. O fato gerador do imposto de renda referente às operações com a Bolsa de Valores é o seu ganho líquido, o seu resultado positivo, auferido em um conjunto de operações realizadas durante cada mês. Conforme o caso, conforme o tipo de operação, você deve observar as isenções. Por exemplo, swing trade, existe uma isenção de até R$20 mil por mês nas vendas, e as deduções, que são as despesas cobradas em suas operações e os prejuízos de meses anteriores que você teve também em cada uma de suas operações. O período de apuração refere-se ao mês onde foram encerradas as suas operações. Você vai informar na DARF o último dia daquele mês, sendo que a data para pagamento do imposto, a data de vencimento do imposto, será sempre até o último dia útil do mês seguinte. Para facilitar então o entendimento, vamos dividir o assunto em 3 etapas. A primeira etapa é aquela em que você está operando na Bolsa de Valores. Por exemplo, estou gravando o vídeo agora em novembro de 2019. Digamos que você tenha começado a operar agora em novembro. Operar day trade, operar mini índice ou mini dólar. O importante a questão é ser day trade ou ser swing trade. Mas para facilitar o entendimento, vamos utilizar o exemplo para day trade. Você está operando diariamente no mês de novembro. Terminando o mês, você vai pegar todas as suas notas de corretagem e verificar o resultado que você teve em suas operações. Dia a dia. Teve prejuízo ou teve resultado positivo. No resultado positivo, você vai descontar as suas taxas operacionais. E no resultado negativo, você vai acrescentar essas taxas. Você vai juntar tudo, então, durante o mês inteiro, somar os seus prejuízos, somar os seus ganhos, e você vai apurar o resultado. Tendo resultado negativo, se durante o mês inteiro, mesmo tendo ganho em alguns dias, mas você, no geral, você perdeu, o que você tem que fazer? Anotar o prejuízo para que você possa descontar esse prejuízo de ganhos dos meses futuros. Tá?
Mas se você teve ganho, esse ganho líquido, em cima desse ganho você vai aplicar a alíquota do imposto de renda. Por exemplo, digamos que você, no geral, no final do mês, você teve um ganho de R$ 1.000. Sobre esse R$ 1.000, aplica-se a alíquota de 20% do imposto de renda. Então seriam R$ 200 para pagar de imposto. Mas aí você vai descontar desses R$ 200 também o imposto retido na fonte. Digamos que tenha sido R$ 20 de imposto retido na fonte. Porque o imposto retido na fonte, você não desconta ele das despesas. Você não vai acrescentar na despesa, você deixa ele à parte do seu resultado. Quando você tem ganho, geralmente quando você tem ganho, você tem imposto retido na fonte. Se você tem ganho, mas tem mais prejuízo, o que acontece? Você fica com resultado negativo e vai poder levar para o mês seguinte esse resultado negativo e também o imposto retido na fonte. Mas se você teve ganhos maiores do que os prejuízos, você vai apurar o imposto e em cima desse valor do imposto você desconta também o retido na fonte. Então digamos que desses R$ 200 você teve 20 de imposto retido na fonte. Então daí entra a segunda etapa, que você teve ganho, você vai gerar a DARF para pagamento. Aí você vai emitir a DARF, você vai entrar no site da Receita, você vai usar o Cicalc Web, ou você pode usar outro tipo de programa para gerar a DARF, que é o documento de arrecadação das Receitas Federais. A DARF vai constar o seu nome, o seu CPF, o período de apuração, por exemplo, em novembro, vai ficar lá o dia 30 de novembro. O código da Receita, que é o código que diz para a Receita que você está pagando imposto de renda sobre operações na Bolsa de Valores. O código é o 6015. Tá? O vencimento será o último dia útil do mês seguinte, portanto, se você operou agora em novembro, o vencimento será o último dia útil de dezembro. Tá? Então, apurou o imposto, teve ganho, aí sim vai gerar a DARF e vai pagar o imposto. E a terceira etapa qual é? A terceira etapa é a declaração anual do imposto de renda, que tudo que você fez no ano de 2019, você vai declarar entre abril e março de 2020. Então você não declara nada. Se você está operando na bolsa esse ano, não declara nada esse ano. Você só vai apurar resultado mensalmente. Se teve ganho, descontar todos os prejuízos, você vai gerar a DARF para fazer o pagamento do imposto. A DARF é a guia de pagamento apenas. Só que na DARF consta seu CPF, né? Então a Receita sabe que você pagou o imposto. A Receita sabe que a corretora informou para ela a retenção na fonte. Então aí, sabendo disso, a Receita sabe que você precisa fazer a declaração de imposto de renda no ano seguinte, que vai ser em março e abril do ano que vem. Você vai apenas informar para a Receita, vai prestar contas à Receita dos seus resultados com a Bolsa de Valores, dos seus ganhos ou prejuízos. É importante informar prejuízo, porque o prejuízo ele é usado para abater dos ganhos futuros. Se você fechar o ano com prejuízo, você pode abater no primeiro mês do ano seguinte esse prejuízo que teve do ano anterior. Se você não informa isso, você não pode abater esse prejuízo. Então a terceira etapa na declaração acontece entre março e abril apenas. Tá? Então primeiro opera, segundo fecha o mês, verifica se teve ganho ou prejuízo. Teve prejuízo, guarda o prejuízo para descontar de ganho futuro. Teve lucro líquido, descontado os prejuízos, descontado as despesas todas. Emite a DARF para pagar o imposto e no ano que vem junta tudo que fez no ano anterior e faz a declaração de imposto de renda. Tem uma aba na declaração de imposto de renda chamada renda variável, onde você vai informar mês a mês o seu resultado, se teve ganho ou se teve prejuízo. Ok? Se você não pagar imposto, se você deixar de pagar imposto apenas depois que fizer a declaração, como o período de apuração é mensal e você não recolheu no prazo, você vai ter que gerar a DARF em atraso e pagar esse imposto com multa e juros. Se você operar na bolsa e não declarar imposto de renda, você tem um risco de seu nome cair na malha fina e você ficar com seu CPF pendente de regularização. E aí vai ter que declarar em atraso, vai ter que informar tudo, vai ter que pagar um contador e vai ter que pagar multa. Portanto, fique bem atento com relação a isso. Mas a declaração é só ano que vem. Está operando em novembro, se preocupa em operar, em ter ganho ou evitar o prejuízo, ter o mínimo prejuízo possível. E se tiver ganho, se preocupe em gerar a DARF no começo de dezembro e pagá-la até o final do mês. E aí no ano que vem, entre março e abril, você vai pegar tudo isso que você fez, o resultado que você fez,
e informar na declaração do imposto de renda. Bom, era isso, enfim, o que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês a melhorar o entendimento com relação ao imposto de renda. Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato comigo, mande sua pergunta, que na medida do possível, na medida do meu conhecimento, eu estarei respondendo. Se você gostou, deixe seu like e se quiser também, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.